Fala, meus curiosos! Se vocês trocarem hoje o carro de vocês movido a gasolina pelos carros elétricos, será que isso vai mudar o planeta? Será que isso vai ajudar a diminuir os gases de efeito estufa, as emissões de CO2? Ou será que o carro elétrico ele é somente uma moda ambiental? Muitas pessoas acreditam que o carro elétrico ele vem como um salvador, o herói. Mas será que é isso mesmo? Sem fumaça, sem gasolina, sem escapamento. Me parece interessante. Porém, você vai ver na internet aí que muitas pessoas vão perguntar: e as baterias? E a quantidade de CO2 emitida? E a problemática dos carros elétricos que quase ninguém te conta? Hoje nós vamos falar sobre carros elétricos. Será que eles realmente ajudam a salvar o nosso planeta ou é só uma falácia? Então já sabem. Senta que lá vem Ciência. Os carros elétricos, eles precisam de bateria. Para que a gente consiga essa bateria, nós precisamos de alguns elementos químicos. E para que a gente consiga adquirir esses elementos, é necessária a extração. E aí, então, a gente começa a entrar numa grande problemática. Carros elétricos, apesar de serem movidos à eletricidade e não terem a queima dos combustíveis, eles realmente não têm nenhum impacto. E o mais importante, se uma pessoa hoje ela troca ou decide comprar o seu carro elétrico, ela está ajudando a salvar o planeta? Nós vamos colocar os números na mesa hoje para que a gente consiga entender se realmente a revolução energética através de baterias, através de carros elétricos, é a solução para as mudanças climáticas. Para que a gente consiga entender sobre os carros elétricos, a gente precisa entender sobre os meios de transporte, que hoje são responsáveis por 20 a 25% das emissões globais de CO2 do nosso planeta. E muito dessas emissões, elas são provenientes de carros, ônibus, navios e outros meios de transporte. Para vocês terem uma ideia, meus curiosos, hoje, um carro movido a gasolina, ele vai emitir em torno de 4 a 5 toneladas de CO2 por ano. Isso equivale a 2 elefantes africanos. Então imaginem comigo, se um carro produz 2 elefantes, o peso de 2 elefantes, 2 carros vão produzir 4, 6 vão produzir 12, 1000 vão produzir 2.000 elefantes. Ou seja, quanto mais carros movidos a gasolina nós temos, maior será a quantidade de CO2 que nós estamos produzindo no nosso planeta. E aí entra então os carros elétricos como a solução. E a pergunta que não quer calar: o carro elétrico, ele polui? A resposta é simples. Sim, infelizmente. Porque para a produção de carros elétricos, nós precisamos de plásticos, energia, processos extrativistas, para que a gente consiga coletar determinados minerais, determinados elementos, como o níquel, cobalto, o nióbio, o grafite. E esse processo extrativista, essa grande quantidade de energia necessária, a utilização desses materiais, tornam o carro elétrico não 100% sustentável. Então, tornam ele menos sustentável, porém, como ainda alternativa de mudanças no futuro. Pois é, apesar dos carros elétricos parecerem a nossa solução, nós precisamos lembrar que esses carros eles não nascem numa floresta encantada sendo puxados por unicórnios. Eles possuem problemáticas e nós precisamos pensar nessas problemáticas para que a nossa energia, para que o nosso processo energético, que nossas baterias, o armazenamento dessas baterias, eles sejam mais sustentáveis, sejam mais atraentes aos olhos do meio ambiente. E o carro elétrico, ele produz uma quantidade menor de CO2? Bom, já há estudos, já há pesquisas que provem em diversos países que a substituição de carros movidos a gasolina, de carros movidos a combustão, trazem diversos problemas, e quando há a substituição desses carros por carros elétricos, há sim diminuição na concentração de CO2 que está sendo emitida. E isso acontece porque os carros elétricos eles são muito mais eficientes. O motor a combustão ele aproveita apenas cerca de 20 a 30% de energia,
enquanto que um carro elétrico ele vai apresentar 80% de eficiência energética. E aí vem a analogia. É como se a gente estivesse comparando a nossa lâmpada de LED com aquelas lâmpadas amarelas antigas. As lâmpadas de LED, elas possuem muito mais eficiência e durabilidade, diferentemente das lâmpadas amarelas. Então, com o passar dos anos, a gente aprende novas formas, aprende novas tecnologias que melhorem a qualidade desses materiais. Quem sabe lá na frente a gente não consiga melhorar as problemáticas relacionadas aos carros elétricos e as baterias. Agora vem a polêmica, as baterias. Será mesmo que elas são sustentáveis? Para que a gente entenda sobre elas, a gente precisa de um contexto. Hoje, 100% dos materiais para a produção de baterias são provenientes de fontes não renováveis, ou seja, todas as partes das baterias comerciais não são de fontes renováveis. Isso traz uma problemática gigantesca, porque 100% das baterias são feitas de materiais ao qual são limitados, ou materiais que não são sustentáveis. A gente precisa pensar em soluções. Então, temos aí pesquisadores, estudiosos que tentam avaliar formas de substituir materiais provenientes das baterias por fontes renováveis. Então, trocar o material presente na bateria como o ânodo ou o cátodo, que são produzidos a partir de grafite, e substituir por fontes renováveis, por outros materiais que possuem propriedades próximas ou parecidas com esses que são de fontes não renováveis. Além disso, há estudos também na reciclagem das baterias, ou seja, utilizar materiais reciclados, reutilizáveis dentro dessas baterias, a produção de baterias com o menor valor agregado e também com alto desempenho, que é o nosso foco. E hoje nós já temos estudos para baterias de sódio, baterias livres de cobalto e novos materiais para substituição desses outros que não são provenientes de fontes renováveis. Bom, meus curiosos, a gente também precisa lembrar que a primeira geração de celular, ela não veio perfeita. Vieram com diversos problemas. Primeiro nós tínhamos que digitar, hoje nós temos o touch, e a gente pensa que com o passar dos anos, com certeza as baterias e os carros elétricos, eles tendem a melhorar, eles tendem a ficarem com maior eficiência, menor valor agregado e, claro, com também pensamentos de melhorias em termos de sustentabilidade, porque o foco sempre precisa estar atrelado não só à economia, não só à produção em grande quantidade, mas também tem que estar atrelado às questões sociais e ambientais. E comprar um carro elétrico vai salvar o planeta ou não? A resposta é simples: não. Infelizmente não. Por quê? Assim como uma pessoa fechando a torneira para escovar os dentes não vai resolver os problemas relacionados aos recursos hídricos. Uma pessoa que para de comer carne, ela não vai resolver todos os problemas relacionados ao CO2, às emissões dos gases de efeito estufa e as mudanças climáticas. Mas se a gente parar para pensar em conjunto, se todo mundo fizer a sua parte, se todo mundo hoje mudar a forma ao qual pensa sobre o mundo, mudar a forma ao qual vê o meio ambiente, sabe, a gente não consiga mudar essa perspectiva. Então é aquilo, uma gota não vai encher um rio completo. Porém, milhões de gotas, talvez a gente consiga encher. Se milhões de pessoas hoje começassem a migrar de fontes não renováveis para as fontes mais renováveis, com certeza os governos iriam mudar, a indústria muda, a empresa muda, a infraestrutura muda e a forma ao qual nós geramos energia, a forma ao qual nós produzimos e nós consumimos, com certeza vai mudar. E é exatamente assim que as energias sustentáveis estão mais baratas, as baterias elas possuem melhor desempenho e os carros elétricos têm popularizado cada vez mais. Então, o que realmente vai salvar o planeta se não os carros elétricos? Bom, são vários fatores que poderiam ajudar a auxiliar a salvar o planeta. Dentre eles, energia limpa, transporte mais eficiente, indústria descarbonizando,
combate ao desmatamento e políticas públicas. Essas são as melhores formas de combater as mudanças climáticas, porque só mudar a forma ao qual nós usamos os carros, ou só fechar a torneira, ou somente essas pequenas ações, infelizmente, elas não salvam o planeta do dia para a noite. A gente precisa de mais pessoas pensando dessa forma, mais pessoas pensando em novos materiais e também abrindo a mente para a utilização de materiais de fontes renováveis. Nós então precisamos de mudanças não somente individuais, mas coletivas, porque quando o coletivo começa a trocar a forma ao qual ele consome, começa a trocar o produto ao qual ele está comprando no mercado, as empresas mudam. Elas precisam se adequar à demanda. Então, se hoje você trocou o seu sabonete, que era de fonte não renovável, por um sabonete de fonte renovável, você já está mudando o mercado, você já está fazendo a diferença, você já está mostrando para as grandes empresas que há necessidade de mudança. E quando elas percebem que nós estamos querendo mudança, que nós estamos querendo produtos mais sustentáveis, nós estamos querendo produtos que são amigáveis com o meio ambiente, elas precisam se adequar. E a gente precisa fazer essa pressão. Então, a gente precisa de juntar tanto a parte governamental, industrial, a parte energética, como também a sociedade. Então, meus curiosos, a lição que fica para nós hoje sobre carros elétricos é que eles não vão salvar o planeta. Assim como a energia solar também não vai, inteligência artificial também não. Porém, nós precisamos fazer ações para que a gente consiga desenvolver esses carros elétricos cada vez mais sustentáveis, com materiais de fontes renováveis, com materiais reciclados, para que a gente consiga combater as mudanças climáticas e, claro, combater todo o aquecimento global que tem acontecido no nosso planeta. Uma escolha individual, ela não vai mudar o planeta, mas se fizermos milhões de escolhas, principalmente coletivas, a gente talvez consiga mudar o rumo da história. A gente talvez consiga mudar o rumo da sobrevivência e da nossa sociedade. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, convido vocês a se inscreverem, deixa o like, ativa o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades, de todas as atualidades e de diversas curiosidades. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, convido todas e todos a seguirem o nosso @SomosCurióTV. Vocês vão ficar por dentro de tudo, temos vídeos todos os dias, então não deixa de deixar o like, comentar e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que vai gostar desse conteúdo. Porque é aquilo, ciência boa é ciência compartilhada e explicada com um cafezinho.